Olá pessoal, tudo bem com vocês? Líder, por acaso você sabe qual é a importância da comunicação não verbal nos processos de liderança? Bom, eu sou Wilson Rios, sócio fundador da Quinto Elemento e hoje vamos falar sobre comunicação. Bom, quando falamos de comunicação, ele é um processo muito complexo e a gente precisa entender algumas questões aí, principalmente nós líderes, porque às vezes a gente passa meio batido em algumas situações até sobre a comunicação não verbal, mas a gente precisa entender o quanto isso vai afetar toda a sua gestão da equipe, motivação e tudo mais. Segundo o pesquisador Albert Mehrabian, ele diz que 55% da nossa comunicação é a nossa postura corporal e aí principalmente, né, a questão das nossas caras e bocas, vamos assim dizer, né? E também 38% acaba sendo o tom de voz. Com isso, apenas 7% da nossa comunicação se reflete nas palavras que utilizamos. Então, olha só que interessante. Quando a gente vai conversar com uma pessoa, vamos imaginar numa situação do dia a dia onde o líder tem um feedback muito difícil para dar ali para um dos colaboradores. Ele pensa muito como ele vai dizer, as palavras que serão usadas nesse feedback. Às vezes ele pode até pensar, bom, vou usar um tom assim, preciso tomar cuidado, às vezes é mais um cuidado de não transparecer uma agressividade, mas dificilmente a gente pensa que esse feedback ele precisa ser transmitido com uma postura, né? E principalmente uma questão de aspecto aí, né, do seu rosto, né, dos traços, como você vai falar isso. E, na verdade, o processo é ao contrário quando a gente fala da percepção da pessoa com relação à comunicação. Primeiramente, a gente vai entender postura, depois o tom de voz e, por último, as palavras. Então, a gente acaba, às vezes, nos processos de comunicação, e isso vale para tudo, com negociação com o cliente, enfim, tudo que envolva comunicação. Aqui a gente está no viés mais da liderança. Mas a gente acaba invertendo e às vezes a gente não é efetivo na comunicação, mas a gente fala assim, poxa, eu falei. Falar, usar palavras não significa quase nada no processo da comunicação. E principalmente quando a gente fala de uma situação de gerar uma emoção, como por exemplo, motivação, é importante o tom de voz. O tom de voz diz muito dentro desse processo, né? Eu até brinco, né, nos treinamentos de liderança, eu falo assim, quando a minha esposa grita lá do quarto, o Wilson Rios, isso já me causa uma emoção. Então, se eu preciso ter uma equipe motivada, o principal fator de geração de emoção, motivação, está no meu tom de voz. Às vezes não vai ter muita influência as palavras que eu uso. Então a nossa dica de hoje é para você líder, né, para você comunicador, pense nas palavras, sim, no seu processo de comunicação, mas principalmente prepare, entenda, o seu tom de voz vai causar que tipo de emoção para essas pessoas e a sua postura corporal, ela vai estar condizente com a mensagem que você está passando? Preste atenção nisso, curte, comente aqui o nosso vídeo, fale como que é o seu processo de comunicação e colocando isso em prática o quanto você teve de mudança e de resultados na sua equipe, certo? Um grande abraço, até a nossa próxima dica.